É isso mesmo, o Homem-Aranha 4 de Tobey Maguire pode realmente sair do papel. E detalhe, isso não é teoria maluca ou rumor de site vagabundo não, viu? Tem gente grande em Hollywood falando sobre esse filme. O Sam Raimi, o diretor da trilogia original, o próprio Tobey e até roteirista de The Batman estão envolvidos nas conversas. E sabe qual é o mais doido? O ator do Homem-Aranha revelou que a Sony ainda tem contrato ativo pro quarto filme do Tobey. Então se prepara porque hoje eu vou te contar tudo o que tá rolando nos bastidores, quem tá puxando esse projeto e como o lendário Homem-Aranha 4 pode realmente vir a acontecer depois de quase 20 anos. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Logo de cara, não, a gente não tá falando do Spider-Man 4 do Tom Holland. Essa história aqui é sobre o Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha do cinema, e sobre como a Sony ainda sonha em ver ele voltando com o uniforme clássico. O assunto começou a ganhar força porque alguns roteiristas e produtores andaram soltando algumas informações nas redes sociais. É o tipo de coisa que eles não deveriam estar falando, mas ainda bem que eles falaram, né? Graças a esses vazamentos controlados, vamos dizer assim, a gente que é fã acabou descobrindo muita coisa sobre o que tá rolando nos bastidores a respeito desse quarto filme. A galera descobriu que a versão original do roteiro do Homem-Aranha 4, que seria lançado lá em 2011, já estava quase pronta antes de ser cancelada. E sim, tinha vilão novo, reviravolta, gata negra e até Electro criado pelo Abutre. Mas calma que já já eu vou estar falando mais a respeito desse filme. Depois de Homem-Aranha 3, o Sam Raimi e o Tobey ainda tinham contrato para mais um filme. Só que por causa de prazos, interferências do estúdio e aquele caos que todo mundo já conhece, o projeto ele acabou sendo deixado de lado. Mas sabe aquele ditado que uma velha chama nunca apaga? Pois é, essa história tá voltando e tá voltando com tudo. O próprio Sam Raimi disse que ainda gostaria de fazer o filme, mas com mudanças. Afinal, já passaram muitos anos e o Peter Parker de Tobey Maguire não seria mais aquele garoto tímido da escola. Agora ele seria um homem feito com novas responsabilidades e talvez até uma filha. Tanto é que, ó, segura essa. Um dos caras que quer trazer esse filme de volta é o Matt Tollin, o co-roteirista de The Batman e The Batman 2 junto com Matt Reeves. Esse cara ele é fã declarado do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele assistiu o Sem Volta Pra Casa e ele não consegue mais tirar essa ideia de trazer o Homem-Aranha 4 pras telonas. O Tolman contou no Twitter que adoraria escrever um roteiro onde o Peter Parker do Tobey é marido e pai, um Homem-Aranha mais maduro, lidando com o peso de salvar o mundo e cuidando da família ao mesmo tempo. De verdade, galera, imagina só essa trama, o Homem-Aranha a lá vida de pai, entendeu? Nossa, seria da hora. Eu gostaria de ver um bagulho parecido com isso. E o mais bombástico vem agora, porque tanto o Tobey Maguire como o Sam Raimi, eles já confirmaram que eles topam fazer o filme, só que com algumas condições. A primeira é que eles só fariam o filme se o Sam Raimi fosse o diretor novamente. Nada de um outro nome no comando, não. É ele sendo o diretor ou o filme não rola. E pra deixar tudo ainda mais real, o ator Thomas Hayden Church, o Homem-Areia, revelou que a Sony ainda tem uma opção contratual aberta com um quarto filme com o Tobey. Isso significa que o estúdio pode legalmente produzir esse longa a qualquer momento sem precisar renegociar do zero. Ou seja, galera, o que a gente tá vendo aqui é o tabuleiro montado. A questão é, quando é que vão começar a movimentar as peças? E bom, segundo o co-roteirista do The Batman, o Matt Tollin, ele falou que o maior obstáculo atualmente não é nem a falta de vontade, mas sim a politicagem envolvendo com o estúdio da Sony. A Sony e a Marvel estão com a agenda cheia. Tem Homem-Aranha 4 do Tom Holland, Miles Morales em live action, o novo Aranha-Verso animado e ainda os filmes dos Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Então o Homem-Aranha 4 do Tobey acabou ficando meio esquecido no meio desse turbilhão, mas o roteirista deixou claro, abre aspas, muita gente dentro da Sony ainda quer fazer esse filme, só precisa do momento certo, fecha aspas. Toda essa conversa começou de novo porque o Tollin respondeu um comentário no X dizendo, devagar e sempre vence a corrida. Ou seja, o projeto não morreu, ele só tá dormindo. Tá, mas agora a gente chega na parte mais insana de tudo. Graças a vazamentos antigos, a gente sabe vários detalhes do roteiro original que nunca chegou aos cinemas.
E ó galera, sinceramente, se esse filme ele tivesse saído lá naquela época, vocês podem anotar, ele sem dúvida seria um dos maiores filmes de super-heróis de todos os tempos. O vilão principal seria o Adrian Turness, o Abutre, interpretado por ninguém mais ninguém menos que John Malkovich. Mas esse Abutre ele seria muito mais sombrio do que aquele que a gente viu lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele seria um vilão mortal, conhecido por deixar apenas os ossos de suas vítimas. E para deixar tudo ainda mais insano, a filha do Abutre seria interpretada pela Angelina Jolie, que também se transformaria em uma versão feminina do vilão. O filme também apresentaria a Felicia Hard, a famosa Gata Negra, que teria um envolvimento romântico com Peter. Durante o longa, o Dr. Kurt Connors finalmente se transformaria no Lagarto e o Abutre seria responsável por criar o Electro dentro da história. Tudo isso caminhando para uma formação da equipe do Sexteto Sinistro, liderado pelo Abutre. E para fechar com chave de ouro, teria uma participação do Mistério, interpretado pelo Bruce Campbell, aquele mesmo que sempre aparecia de figurante nos filmes do Miranha. Pois é, isso mesmo, ele seria uma versão do Mistério, com certeza mais cômico e também mais velha, né? Até para fazer um easter egg, coisa assim, acho que ele não teria uma presença tão grande no filme, mas ele estaria lá. Chegaram até a fazer uns storyboards e artes conceituais dessa versão do Mistério, que vazaram anos depois, mostrando o quanto o projeto estava avançado. O filme começaria com uma pena caindo do céu, enquanto uma quadrilha de assaltantes foge. De repente, o Homem-Aranha surge balançando pelas ruas de Nova York, derrubando criminosos e se revela como Peter Parker. Logo depois, ele vai até o Clarim Diário, onde descobre que o J. Jonah Jameson foi demitido e quem assume o cargo foi Adrian Turness, o Abutre. Durante o dia, ele é o novo chefe durão do jornal. Só que à noite ele se transforma em um vilão voador que rouba bancos pela cidade. O Peter começa a investigar os crimes envolvendo o Abutre, ele faz um teste de DNA e ele acaba descobrindo que Abutre é Adrian Turness. No meio disso tudo, Mary Jane apresenta o pai verdadeiro dela, que na história do roteiro seria o próprio Turness. Peter fica chocado, rola aquele almoço constrangedor e, é claro, a treta explode. Mary Jane sai furiosa quando ele tenta alertar sobre o perigo. Mais pra frente, Turness provoca um acidente na Electrocorp e dá origem a Max Dillon, o Electro. O vilão começa a montar sua própria equipe e enquanto isso Peter ele começa a entrar em crise. Ele começa a ver que ele perdeu o controle de sua vida. E assim como acontece lá em Homem-Aranha 2, o Peter novamente desiste do manto. Ele acaba tirando a máscara dele e jogando fora lá na ponte do Brooklyn. Depois disso, ele vai embora com a Mary Jane para Los Angeles para viver uma nova vida. Mas como sabemos, a vida nunca deixa o Homem-Aranha em paz, né não? O roteiro ainda mostrava que com o tempo, o Peter e a Mary Jane, eles se casariam e teriam uma filha, a Mayden Park, igual nas HQs. E o melhor, em seu universo, o Peter continuaria atuando como um herói, salvando pessoas e vivendo de uma forma mais discreta. Tá, mas agora tá na hora de bater o martelo. E aí, esse filme, ele realmente pode acontecer? Pode virar realidade? Ó, já deu pra perceber que se depender do Tobey, do Sam Raimi e do Madison Tolling, o projeto realmente vai rolar. E a Sony, ela é esperta demais, né? Ela sabe do potencial que esse filme tem. Tem muita gente que adoraria ver essa história. Então, grana, eles sabem que eles vão lucrar com esse filme. A questão que fica agora em aberta é o timing. Com tantos projetos do Homem-Aranha em andamento, talvez o Homem-Aranha 4 do Tobey precise esperar um pouco mais. Ou quem sabe ser integrado a um filme do Miles Morales, onde o Tobey poderia ser o mentor para um jovem aranha. Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, qual vocês gostariam mais de ver? Um Homem-Aranha 4 ou um espetacular Homem-Aranha 3 com o Andrew Garfield? Vamos ver quem é que vence essa batalha aqui nos comentários, os fãs do Tobey ou os fãs do Andrew. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!